Sejam bem-vindos. Eu sou Leila Donária e esse é o podcast Bar e Fatos, desvendando mitos, revelando verdades. E quem está aqui ao meu lado é o dono desse podcast, Dr. Gabriel Libanori Ferreira. E aí, doutor, como vai? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Hoje eu tenho aqui ao meu lado a Leila Donária e ela é minha esposa. E como ela é uma comunicadora nata, eu a convidei para ser a host dessa conversa. O objetivo do podcast de hoje é falar sobre cirurgia bariátrica de uma forma mais abrangente, para que a gente consiga esclarecer dúvidas, desmistificar algumas coisas vinculadas ao tema. E é isso. Vamos lá, tô ansioso para começar. Doutor, me diz uma coisa, por que você resolveu criar esse podcast, esse espaço para falar sobre obesidade e cirurgia bariátrica? Então, justamente por esse motivo, porque a cirurgia bariátrica, o tratamento da obesidade, está intimamente relacionado a mitos, a desinformação. E por esse motivo, muitas pessoas se afastam de buscar o tratamento, de buscar ajuda no enfrentamento da obesidade, que é uma doença crônica, complexa, de difícil lida, que acaba por diminuir muito a qualidade de vida do indivíduo, priva ele de muitas atividades. Então, eu acho que é de suma importância a informação de qualidade, as orientações que a gente pode passar, né, nessas redes sociais e nas mídias, né, de forma geral. E acho que o objetivo principal foi esse. E também a questão de que a cirurgia bariátrica também não vem como um grande trunfo na vida do obeso, mas ela deve ser encarada com bastante seriedade, deve ser indicada seguindo critérios rigorosos e ela é uma poderosa ferramenta, mas ela não é milagrosa. Verdade, né, doutor? Muitas pessoas acham que a cirurgia bariátrica é um atalho e não é bem assim, né? Algo muito simples, eu vou lá, faço a cirurgia e pronto, né? Não é bem assim. Na realidade, eu diria que é um tratamento para o resto da vida. A cirurgia bariátrica em si é o início de todo o processo. Claro que tem o processo que precede a cirurgia bariátrica, que é um passo importante também, mas eu diria que o ponto-chave ali do tratamento é a cirurgia. E depois passa a ser importantíssimo, indispensável o acompanhamento a longo prazo e o segmento, enfim. É uma situação que demanda o comprometimento do paciente e ele tem que estar sempre respaldado por bons profissionais ao lado dele. Doutor, e quando que você decidiu que esse seria o seu foco? Que você iria tratar pacientes com obesidade e que ia desenvolver principalmente seu trabalho nas redes sociais, aqui no YouTube, no podcast, voltado para a cirurgia bariátrica? Certo. Então, na realidade, acho que a gente pode voltar até um pouquinho antes, porque eu, na realidade, me aproximei da medicina muito cedo. Eu tenho um pai médico, um pai cirurgião, inclusive, e eu sempre observei a rotina dele de trabalho e ele, ao mesmo tempo, sofria com essa questão de afastamento, porque a rotina de trabalho do médico e do cirurgião é muito estressante, carga horária de trabalho muito, muito intensa, e ele sempre procurou trazer isso para perto da gente para que eu tomasse a decisão certa e não sofresse tanta influência dele. Claro que ele, acho que no fundo, sempre queria que eu seguisse os passos dele, mas ele procurou mostrar para mim como era de fato a rotina do médico cirurgião. E eu fui me apaixonando cada vez mais por essa
por essa profissão. E foi então em 2002 que eu entrei... 2004 eu entrei na medicina. Depois disso eu saí em 2009, 2011 comecei a residência, fiz a graduação aqui na UEL, em Londrina. Depois fui para residência aqui mesmo em Londrina, na Santa Casa. E 2014 eu já estava formado como cirurgião. E daí comecei a acompanhar um cirurgião renomado aqui, o Dr. Reinaldo Murioca. E como o foco de trabalho dele principal sempre foi a cirurgia bariátrica, eu fui tendo aquela aproximação com essa doença e com a doença obesidade, com o tratamento cirurgia bariátrica, e fui cada vez mais gostando e observando também os resultados, os feedbacks dos pacientes. A gente percebe que a gente pode ter bastante eficácia e trazer muita qualidade de vida, muita saúde para esses pacientes. Então, isso é muito gratificante para nós. Legal, legal. Então, fazem quantos anos, mais ou menos? Que o senhor... De 2014 para cá já são 11 anos. 11 anos. Sim. Legal. E é apaixonado por tratar esses pacientes com obesidade. Muito, muito. Transforma vidas, né? Sem dúvida. Os Sem feedbacks dúvidas. Nas redes sociais. Quem não acompanha ainda o Dr. Gabriel nas redes sociais, fala o arroba aqui do Instagram, doutor. @gabriel.libanori. Acompanhem, porque tem muita coisa legal lá no Instagram também, né, doutor? E aí, uma pergunta que eu acho muito importante nós fazermos, porque existe um tabu, existe um estigma da cirurgia bariátrica e muitas pessoas ainda acreditam que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia estética. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Na realidade, a gente tem que desmistificar essa frase de que a cirurgia bariátrica seria algo estético. Não. Ela pode sim transformar pessoas, torná-las ainda mais belas, digamos assim, né? Mas o principal foco é o da saúde e qualidade de vida. Eu diria ainda mais, a cirurgia bariátrica ela é capaz de aumentar a expectativa de vida dos pacientes que são submetidos a ela e também diminuir a chance de determinados tipos de neoplasias, né, tipos de câncer. Então, ela previne uma série de eventos na vida desse paciente ao longo dos anos e traz qualidade de vida, mais saúde. A gente é capaz de diminuir a quantidade de remédios que esse indivíduo toma. Esse indivíduo que muitas vezes era privado de determinadas atividades passa a poder desfrutar de atividades, desde simples atividades do dia a dia, atividade física, enfim, melhora da qualidade do sono. Então, não é só sobre estética, é sim sobre saúde e qualidade de vida. Muita gente tem medo da cirurgia bariátrica, mas não tem medo da obesidade. E aí, doutor, a obesidade mata? Sem dúvida, a obesidade ela aumenta sim os riscos de eventos graves e o problema é que a obesidade, assim como o diabetes e outras doenças, ela acaba por ser uma doença silenciosa por muito tempo. Ou como ela é muito insidiosa, ela vai progredindo gradativamente, muitas vezes o organismo do obeso acaba se adaptando àquela condição. Mas se a gente for ver mais a fundo, com exames laboratoriais e exames de imagem, a gente é capaz de detectar uma série de problemas em fase leve, moderada ou mesmo severa. E tem a questão do próprio sistema osteomuscular, com os desgastes de determinadas articulações, desgaste na coluna, doenças cardiovasculares, aterosclerose, dislipidemia, o diabetes, como eu já citei, a hipertensão arterial sistêmica. Então, uma série de doenças que vão surgindo somadas à obesidade
e que vão diminuindo a qualidade de vida e vão ceifando a saúde do paciente. Doutor, e quem são os pacientes candidatos? Qual o perfil do paciente que pode fazer uma cirurgia bariátrica? De maneira simplificada, os indivíduos candidatos à cirurgia bariátrica são aqueles que tenham um IMC acima de 35 com alguma comorbidade séria, ou então um indivíduo que tem o IMC acima de 40 sem qualquer comorbidade. Lembrando que o cálculo do IMC é feito através do peso sobre a altura ao quadrado. Então é a divisão do peso, digamos, o paciente pesa 100 quilos e mede 1,70, nós vamos pegar 100 e vamos dividir por 1,7 vezes 1,7. Não sei de cabeça exatamente o valor que a gente tem nessa multiplicação, mas depois nós vamos fazer essa divisão. E daí a gente vai chegar no IMC desse indivíduo. Se o IMC for maior que 35 e ele tiver, por exemplo, um diabetes, uma glicemia de jejum alterada ou uma resistência insulínica, ou se ele tiver alteração dos níveis de pressão, já tomando algum antipertensivo, ou se ele tiver, por exemplo, uma doença nas articulações dos joelhos, dos tornozelos, do quadril, ou uma dor de coluna, que através de exame a gente detecta alguma doença também da coluna vertebral. Enfim, uma série de doenças, apneia do sono, daí a gente já pode dar sequência ao protocolo todo que é feito de forma rigorosa, através de múltiplas avaliações com profissionais diversos, endocrinologista, cardiologista, nutricionista, psicólogo, e a gente faz uma bateria completa de exames laboratoriais, ultrassom, endoscopia. Depois o paciente vem com a devolutiva de tudo isso, e daí é através dessa devolutiva, da interpretação desses exames e desses laudos, que a gente chega à indicação propriamente da cirurgia. E também é baseado nesses exames, nesse pré-operatório, que vocês escolhem a técnica a qual aquele paciente será submetido? Sim, tem alguns detalhezinhos com relação às técnicas da cirurgia. A gente pode citar as duas principais técnicas são a sleeve, que é quando a gente faz uma gastrectomia vertical, a gente chama de gastrectomia em manga, ou a bypass com reconstrução em Y de Roux. Essas duas técnicas têm algumas peculiaridades anatômicas que a gente tem que se atentar para que a gente faça a indicação precisa ao paciente. Então, por exemplo, o paciente diabético, ele vai ter um melhor controle da glicemia com a técnica bypass, ao passo que o paciente que é submetido à gastrectomia vertical, ele tem sim uma melhora da glicemia, dos níveis de diabetes, mas não com tanta potência quanto o bypass. E também tem outra característica de uma e de outra técnica que paira em torno da doença do refluxo gastroesofágico. Indivíduos que tenham já prévio à cirurgia a doença do refluxo, eles devem evitar a técnica sleeve, porque a gente pode considerá-la uma técnica refluxogênica, ou seja, mesmo o indivíduo emagrecendo, ele pode eventualmente persistir com os sintomas de refluxo, ou mesmo esse refluxo pode se agravar com a técnica, porque ela aumenta a pressão na câmara do estômago. A gente reduz o estômago a um volume residual de 20% do inicial, ou seja, 80% do estômago original é removido, então restam apenas 20%. Esses 20% não tem tanta complacência, ele não tem capacidade, uma elasticidade suficiente para
comportar grandes volumes. Então, por ter essa diminuição de complacência, o indivíduo automaticamente tem uma propensão maior ao refluxo gastroesofágico. E isso, ao longo do tempo, pode ser ruim também. Então, isso varia de cirurgião para cirurgião. Eu, por exemplo, tenho uma predileção um pouco maior ao bypass, salvo algumas indicações para o sleeve em pacientes com uma obesidade não tão severa, ou seja, um IMC próximo de 35, com comorbidades não tão graves, pacientes bem jovens que às vezes têm uma vida toda pela frente. Esses talvez a gente daria uma chance maior para o sleeve, ao passo que IMCs mais altos ou pacientes com múltiplas comorbidades, diabetes principalmente, doença do refluxo, esses vão se beneficiar mais do bypass. Também tem uma situação curiosa, que eu falei que para IMCs menores a gente tem uma predileção pelo sleeve, mas para grandes IMCs, ou seja, indivíduos com IMC acima de 50, 60, então antigamente a gente usava o termo superobesidade, mas agora a gente já está transferindo para obesidade grau 4, obesidade grau 5. Esses indivíduos, às vezes, pela dificuldade técnica, pelo excesso de gordura visceral, pela inflamação dos tecidos, daí a gente acaba optando inicialmente por um sleeve e daí, ao longo da evolução, digamos, 1, 2 anos, a gente observa a curva de emagrecimento desse indivíduo e daí a gente pode ou não escalonar o tratamento, ou seja, de um sleeve a gente pode partir para uma outra técnica cirúrgica. Certo. Doutor, e aqueles pacientes que porventura fizeram sleeve e desenvolveram refluxo, que é relativamente comum, certo? Qual que é o tratamento proposto para esses pacientes? Então, esses pacientes passam por uma avaliação, inicialmente por uma endoscopia digestiva alta. Por vezes eles também são submetidos a outros exames, como um raio-x contrastado, pH-metria, manometria, e através desses exames a gente consegue direcionar o tratamento. Por vezes vai ser um tratamento clínico que envolve medicamentos para controle da acidez do estômago, para que esse refluxo não traga prejuízo ao esôfago ao longo do tempo. E por vezes a gente acaba optando até por conversão de sleeve para bypass. Então, uma cirurgia revisional de conversão da técnica sleeve para gastroplastia com derivação em Y de Roux. Bypass com derivação em Y de Roux. Certo. Então, tem tratamento, não precisa ficar sofrendo, né, doutor? Pode Exatamente. procurar o seu médico. E agora a gente vai entrar numa parte aqui do podcast onde a gente vai falar sobre alguns mitos e verdades, porque existe muito mito em relação à cirurgia bariátrica, né, doutor? E um deles é: a pessoa nunca mais vai poder comer normal. Fala sobre isso. Então, daí a gente tem que tocar numa situação delicada, né? O que é comer normal, né? Porque muitas vezes existe um dismorfismo. Eu até fui buscar se existia esse termo ou não, coincidentemente essa semana. Um dismorfismo alimentar, né? Existe ou o senhor inventou esse termo, doutor? Pra gente falar aqui, acho que... E aí? Então, não existe propriamente, mas eu acho que é algo que vem a calhar, porque assim, o comer normal é relativo. Tem indivíduos que acham que estão comendo bem, quando na realidade não estão. Então, eu acho que o acompanhamento com profissionais, nutricionistas, nutrólogos é importantíssimo para educar o paciente ao longo do tempo, para a gente saber se ele está comendo de forma adequada ou não. Mas eu acho que o paciente, sem dúvida, pode comer sim com qualidade e ele vai ter que se adaptar, vai ter que comer porções menores, vai ter que fracionar a dieta, vai ter que fazer opções mais saudáveis, comida limpa, né, que se fala hoje em dia.
Então, evitando fast food, multiprocessados, industrializados, corante, embutidos, os alimentos muito açucarados, adoçados, os próprios adoçantes devem ser evitados, enfim. Tem uma série de situações aí nutricionais que devem ser adaptadas. Então, o paciente bariátrico ele pode sim ter prazer na mesa, mas de forma contida e monitorada. Isso seria comer com mais consciência. Exatamente. Legal. Tem uma nutricionista que ela fala o seguinte, que a regra do 80-20, né? 80% precisa ser essa comida limpa, essa comida mais saudável, e 20% você pode ali comer alguma coisa que você gosta. Você concorda com isso, doutor? Como é que é? Há quem seja um pouquinho mais rigoroso, né? Ao invés dos 80-20, a gente pode seguir, de repente, os 90-10, né? E ainda assim ser feliz. Mas acho que eu concordo, sim. Pode ter uma refeição na semana que seja aquela que você põe o pé na jaca, né? Enfim, mas com consciência. De repente, comendo porções pequenas também, para que não tenha uma somatória de calorias muito grande. Por exemplo, acho que a gente às vezes nem para pensar, mas tem determinadas refeições que uma porção pequenininha pode ser equivalente a um prato de arroz com feijão e 3 ovos, por exemplo. Dificilmente a pessoa vai ter um ganho de peso comendo de maneira saudável, desde que seguindo a questão da fome e saciedade também, que a gente até pode entrar na temática num futuro que no indivíduo obeso esse mecanismo de fome e saciedade está totalmente desregulado, né? Então não é só força de vontade, mas passa por uma parte hormonal, psíquica, emocional. Então por isso que a gente fala em obesidade como sendo uma doença tão complexa, né? Legal, doutor. Um outro mito que eu acho importante esclarecer aqui é a bariátrica sempre causa desnutrição e queda de cabelo. Como é que é isso, doutor? Responde pra gente. Isso é mito mesmo ou não? Sem dúvida é um mito. São raríssimas as situações em que o indivíduo atinge desnutrição a ponto de se pensar até numa reversão da bariátrica. Eu, na minha prática clínica dos meus pacientes, nunca precisei fazer uma conversão por desnutrição. Claro que sim, pode haver deficiências nutricionais, mas são totalmente passíveis de correção. Então, eu costumo dizer que às vezes é o preço que se paga para ter saúde e mais qualidade de vida, tomar de repente um polivitamínico todos os dias, fazer uma reposição de ferro, fazer uma reposição de B12, enfim. E a questão da perda de cabelo, ela existe sim por um período, geralmente do 4º ao 7º mês, mas quando o indivíduo é acompanhado periodicamente, a cada 2, 3 meses, tanto pela nutricionista quanto pelo cirurgião bariátrico, dificilmente essa queda vai ser tão expressiva. E ela, na imensa maioria das vezes, é transitória. Então, acho que a pessoa que tem indicação, ela não deve se privar por esses medos da desnutrição e da queda de cabelo. E uma vez eu vi você falando uma coisa muito interessante, é você trocar o remédio de pressão, o remédio de diabetes, o remédio, enfim, que é uma medicação, uma droga, né, por um suplemento vitamínico, né? Exato. Na realidade, o suplemento, ele é um alimento, né? Se a gente, por definição, formos ver lá a classificação dessas pílulas, desses comprimidos ou mesmo desses injetáveis, eles não são exatamente medicamentos. Ao passo que o indivíduo obeso, cheio de comorbidades, ele é polimedicado. Muitas vezes ele recebe 1, 2 antipertensivos, 2, 3 medicações para o diabetes, ou às vezes já estão tomando até insulina injetável, tomam medicação para dislipidemia, para colesterol, triglicérides, então, ou remédio para a própria doença do refluxo. Então, eles são indivíduos polimedicados. E trocar esses 4, 5, 6 remédios que tomam ao longo do dia
por uma rotina de polivitamínicos, de minerais, enfim, oligoelementos, é muito mais tranquilo do que lidar com essas comorbidades. Legal, doutor. A última, pensando aí nos mitos e nas verdades. Depois que faz a cirurgia bariátrica, é impossível engordar de novo? Então, pessoal, acho que a gente já falou uma série de vezes aqui que a cirurgia bariátrica ela é um caminho, sim, mas ela não é uma alternativa milagrosa e ela não garante sucesso ao longo do tempo. Eu costumo dizer que existe até um período de lua de mel da cirurgia bariátrica e esse período leva em torno de 1-2 anos para amadurecer. Passou esse período, existe sim o risco de reganho. Esse paciente pode ter inclusive uma recidiva da obesidade e daí torna-se complexo o tratamento, porque daí muitas vezes a gente tem pouca alternativa cirúrgica para oferecer para esse indivíduo, mas claro que existem alternativas recolocando esses indivíduos na equipe multidisciplinar, usando medicamentos, dando suporte nutricional e psicológico. Então esse indivíduo nunca vai estar desamparado. Legal, doutor. Vamos nos encaminhando aqui para o nosso encerramento. Para quem está ouvindo esse podcast, para quem tem interesse em fazer uma cirurgia bariátrica, para quem sofre com obesidade, qual que é a sua recomendação, doutor? Então, acho que inicialmente é o de buscar informação de qualidade. Através da informação, a gente consegue desmistificar questões que estão enraizadas na sociedade e a gente consegue se aproximar um pouquinho mais do tratamento. Então, busque profissionais que você confie para que eles possam te auxiliar nessa jornada. E lembrando que a cirurgia bariátrica é sim uma ferramenta poderosíssima no combate à obesidade e ela pode te auxiliar a buscar essa meta tão sonhada, que é o de maior saúde, maior qualidade de vida. Doutor, muito obrigada. Eu acredito que esse podcast foi muito esclarecedor. Tenho certeza que as pessoas vão gostar e vão conseguir esclarecer as suas maiores dúvidas aqui. Lembrando que, para quem não segue o Dr. Gabriel nas redes sociais, fala de novo o Instagram, doutor. É o @GabrielLibanori no Instagram. E a clínica do Dr. Gabriel fica aqui em Londrina, Paraná. Se você é daqui ou da região, venha tomar um café, né, doutor? Na clínica. Venha conversar com a gente sobre o tema. Serão recebidos com muita alegria e muito prazer. Legal. Para você que está nos ouvindo, não esqueça de seguir o Dr. Gabriel aqui no YouTube, compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai se beneficiar desse assunto. Foi um enorme prazer dividir com você esse podcast e logo teremos novos podcasts com outros especialistas, né, doutor? É isso aí. Já temos um cronograma para as próximas semanas. Espero vocês. E se você tem dúvidas, deixe aí nos comentários que teremos imenso prazer em respondê-los também. Muito, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, pessoal.